Deus seja louvado por sua presença e sua participação aqui no Rodrigo Silva Arqueologia. Não esqueça de dar o seu like, ativar o sininho, também se inscrever aqui na nossa página, nas nossas redes sociais e também divulgar esta mensagem. Eu tenho um prazer muito grande de partilhar a palavra de Deus, em primeiro lugar, para o meu próprio coração, para me alimentar espiritualmente e também com cada um de vocês que nos seguem nas redes sociais. E este bate-papo que temos aqui, ainda que virtual, é um bate-papo sobre coisas sagradas, sobre coisas de Deus. Isto requer oração, atitude de reverência, que eu fico muito feliz porque Deus me dá a oportunidade, mais uma vez, de falar da palavra dele para você, que o Espírito Santo realmente esteja no meu e no seu coração. Hoje eu gostaria de falar sobre os superiores da igreja. E eu sei que quando vocês viram esse título lá, devem estar pensando sobre o quê? Que esse vídeo aí, os superiores da igreja. Será que ele vai falar da administração? Será que ele vai falar dos pastores, das autoridades máximas de uma religião, dos bispos, dos presidentes de campo, dos arcebispos, dos líderes? Bem, na verdade eu quero falar de superiores da igreja no sentido um pouco espiritual, ou seria melhor dizer, no sentido um pouco de arrogância, de orgulho espiritual. É isso aí. Você vai entender. Deixe-me começar mencionando de onde que eu tirei esse título. É da famosa e conhecida parábola do publicano e do fariseu que foram ao templo orar. Você deve conhecer essa parábola, mas eu quero lê-la assim mesmo. Ela está em Lucas, capítulo 18, versículos 9 em diante. Jesus diz assim, Lucas 18, 9 em diante, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Percebeu aqui o paralelismo? Jesus não divide a humanidade entre os que creem e os que não creem. Não. Há muitas situações em que o diabo também crê. Tiago fala que os demônios creem e estremecem. Jesus também não divide a humanidade entre os que são religiosos e os que não são religiosos. A divisão é um pouco mais detalhada do que isso. Dentro das igrejas, dentro das religiões, há pessoas firmes na fé, na doutrina e nas práticas da igreja, mas que estão tão distantes de Deus quanto o Oriente do Ocidente. É o caso aqui desse publicano e desse pecador. Deixe-me apenas dizer algo que é importante já como um esclarecimento no início desta explicação, que muitos ao lerem isto já vão fazer uma leitura de que, olha que bom, Deus ama mais o publicano do que o fariseu, então significa que hoje as pessoas que pecam, que fazem coisas erradas, são mais amadas por Deus do que os que estão certinhos na igreja. Essa é a leitura que muitos tendem a fazer hoje, porque vivemos numa sociedade que está cada vez mais complicado condenar o que é errado e chamar o pecado pelo nome. Você tem que explicar agora para não ofender. Se falamos algumas verdades bíblicas que são duras, mas que precisam ser ditas, muitos vêm dizendo que é melhor não falar aquilo, não pregar sobre aquilo, para não ofender os visitantes, para não ofender os jovens da igreja. Por exemplo, se eu subir ao púlpito hoje e falar que é errado os jovens que ficarem com celular na igreja, que deveríamos desligar os celulares na hora do sermão, eu tenho certeza que muitos pais e líderes da igreja chegarão dizendo: não faça um sermão desse, por favor, eu tenho filhos adolescentes. É melhor ter um jovem na hora do sermão olhando nas redes sociais o celular
Não estou falando lendo a Bíblia, estou falando olhando redes sociais. É melhor ter o jovem na hora do sermão, batendo papo com os colegas na rede social, do que tê-lo afastado, apostatado da igreja, dormindo em casa no sábado pela manhã ou no domingo pela manhã. Então, espera aí, deixa-me ver se eu entendi. É melhor então não chamar o pecado pelo nome, porque eu corro o risco do pecador não querer mais vir para a igreja. Então é melhor não pregar nada, porque qualquer coisa que eu falar a respeito do que a Bíblia manda, poderá ofender o comportamento de alguém que está acariciando aquilo ali. Percebeu? Então não vou por esse caminho de agora vou bater palma para o publicano. Não, o que ele fazia também era errado. O publicano que foi ao templo orar, ele não fez uma oração de graça barata. A graça é de graça, dizia Dietrich Bonhoeffer, mas ela não é barata. Não é aquela oração assim, ai Senhor, tenha piedade de mim porque eu sou publicano e eu quero continuar sendo publicano. Não, Jesus falou que ele desceu para casa justificado. Lembra de Zaqueu? Lembra de Mateus, Levi? Os dois trabalhavam com esse comércio indevido e ambos abandonaram isto quando se converteram a Jesus. Jesus não condenou a mulher adúltera, é claro, mas ele também falou, vá e não peques mais. Então quando a Bíblia fala que aquele homem voltou para casa justificado, significa que ele voltou determinado a mudar de vida. E aprendemos também na justificação pela fé que a justiça não vem depois que os atos da mudança têm tempo de ocorrer na história. A justificação dada por Deus ocorre mesmo antes desses atos aparecerem. Em outras palavras, as obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas são o resultado dela. Portanto, meu amigo, qualquer ensino sobre salvação que não transforme a sua vida não será um ensino bíblico. Tá bem? Não é uma questão agora de aplaudir o comportamento do publicano. Há alguns especialistas que pensam que havia uma diferença entre publicano e cobrador de impostos. Que o cobrador de impostos seria alguém que ganhava muito dinheiro através de ilicitudes, de ilegalidades. E que os líderes romanos e também judeus faziam vista grossa àquilo ali, porque sabiam que eles estavam trazendo dinheiro para os cofres públicos. E que o publicano seria como se fosse o gerente. É a diferença entre o traficante de drogas, que é o chefão do tráfico de drogas, e aquele que vende droga na esquina ali. Você entende? Os dois estão errados. Só que um é o chefe do cartel, o outro é apenas o aviãozinho, aquele pequenininho ali. Bom, voltando ao texto bíblico, existe um problema com aqueles que querem defender demais as atitudes do publicano. É que uma das formas de se sentir superior na igreja é justamente a teologia do pecadeiro. Esta expressão pecadeiro não é minha, eu estou tomando emprestado do meu amigo o professor Leandro Quadros. Eu não sei também se é dele ou se ele pegou de alguém, mas eu achei que é um neologismo muito interessante. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecadeiro. Deus não quer a atitude de pecadeiro. Eu posso ser pecador, mas não pecadeiro. Qual a diferença entre um e o outro se você nunca ouviu o Leandro Quadros explicar? Eu vou então explanar para você. O pecador é aquele que, devido ao fato de nascer já em pecado me gerou minha mãe, diz a Bíblia, devido ao fato de ser pecado, ele acaba cometendo deslizes. Deslizes como Pedro cometeu, como Davi cometeu, como Sansão cometeu, mas a semelhança de Pedro ou de Davi, ele chora amargamente e se arrepende de seus pecados. A mesma coisa com Sansão, quando implorou a Deus, Senhor, restaura o meu poder só mais uma vez. São pessoas que eles pecam, mas eles não ficam felizes por aquilo. O pecadeiro é diferente, é o primeiro tipo de superior que eu vejo na igreja. É aquela pessoa que ele acha que assim, ele é tão superior, tão superior, tão superior, que ele pode viver a vida pecando, que Deus vai levá-lo para o céu de qualquer maneira. Ele é bom demais para ficar fora do céu. E quando um pastor ou um pregador qualquer sobe ao púlpito e condena de público o pecado que ele insiste em acariciar e cometer, ele se levanta, ele se ofende. Fala, essa igreja é muito legalista, essa igreja não entende os jovens, essa igreja não entende a mim, por isso que eu não quero ficar nessa igreja. É o pecadeiro. Eu fico notando algumas letras de música que estão surgindo hoje no mundo evangélico de modo geral, que são músicas que transformam Jesus não num salvador sério, mas num adolescente apaixonado de filme de sessão da tarde. Sabe aquele menino de
10 ou 11 anos de idade que se apaixona pela primeira vez pela professora ou pela menininha de cachinhos dourados e depois ele não quer mais lavar a mão porque ela encostou na mão dele, ou o caderno que ele empresta para ela anota uma coisa lá, ele guarda e fica suspirando. Você sabe que isso não é um amor verdadeiro, isso é uma paixão platônica na maioria das vezes, de adolescência. Não é um sentimento adulto, maduro, que gera raízes. É aquele sentimento infantil de alguém que fica suspirando pelo amor de verão, por exemplo. Aquela menininha que ele conheceu na praia durante as férias de família. E Jesus muitas vezes é comparado a esses menininhos assim. Algumas músicas evangélicas colocam Jesus quase como um bobo, implorando. Tem uma até que uma vez eu ouvi dizendo assim: desculpe, meu filho, por eu insistir tanto, mas o céu não será a mesma coisa sem você. É como se Jesus dissesse: eu ficarei eternamente na fossa se você não for salvo. Por favor, eu preciso de você para completar o plano da salvação. Sem você, eu vou ficar chorando para sempre. Eu vou ficar, sabe, parece que Jesus, se você não for para o céu, ele vai ficar comendo um balde de sorvete, deprimido, assistindo televisão, porque ele não suporta a fossa de não ter você. Não, meu amigo, não faça esse tipo de comparação. Deus ama muito a cada um de nós. Ele ama com um amor extraordinário, mas não compare o amor de Deus a uma apaixonite imatura de um garoto de 12 anos. Ele é um Deus que ele ama, mas com o mesmo amor que ele salva, ele também manda para o lago de fogo e enxofre. Então o primeiro tipo de superior que eu vejo na igreja é o pecadeiro. É aquela pessoa que ela acha que ele é tão bom que o céu não será a mesma coisa sem ele. Então Deus não cometeria a estupidez de não salvá-lo. Muitos pensam assim. Por isso vão brincando com sua salvação, se ofendendo com os sermões mais conservadores, com o evangelho mais conservador. Hoje não se pode falar mais nada contra as práticas erradas, porque isso aí é ultrapassado, isso é para a geração antiga. O Deus que eu conheço não é um Deus de temor, é um Deus de amor. O Deus que eu conheço não condena, pastor, ele salva. Oh, desculpe-me, o Deus que você conhece então não é o da Bíblia, porque o da Bíblia condena sim. Condena. O Deus da Bíblia repreende, ele até castiga. Palavra que está tão objetada no dicionário moderno. O segundo tipo de superior da igreja que eu vejo é justamente o desigrejado. Isso mesmo, o desigrejado. É aquele que ele acha que ele é bom demais para estar na igreja. A igreja está muito corrupta, está cheia de orgulho, de falta de reverência. A igreja não tem mais amor, a igreja não tem carinho, a igreja não tem piedade verdadeira. Por isso que eu não vou mais à igreja, eu prefiro orar em minha casa. Sabe, eu já estou cansado de ver corrupção entre os pastores, corrupção entre a liderança da igreja. Cansei, estou farto, não vou mais para a igreja. Eu prefiro orar na minha casa. E hoje tem até aqueles que ficam justificando teologicamente os desigrejados, dizendo que na Bíblia a igreja não é o templo, a igreja somos nós, a igreja sou eu. Então, eu não preciso ir ao culto para ser igreja, eu sou igreja, mesmo deitado em minha casa no sábado de manhã, assistindo TV Novo Tempo. Ali está a igreja, eu sou igreja. Cuidado com essa teologia, não vou explaná-la aqui, descortiná-la aqui, para não tangenciar o assunto que eu estou tratando. Eu quero em breve, num outro vídeo, falar um pouquinho mais sobre o papel da igreja. Na verdade, eu estou com vontade até de escrever sobre isso um livro. Qual o papel da igreja na vida do crente? Porque eu estou ouvindo tanto achismo por aí, tanta bobagem sendo dita, que as pessoas não parecem entender o que é realmente a eclesiologia com base na Bíblia. Estão falando a esmo, qualquer coisa. A eclesiologia não tem nada a ver com o povo de Deus, não é por aí. Na verdade, os desigrejados são, em sua grande parte, outro grupo de superiores da igreja. Superiores porque, enquanto o primeiro grupo, os pecadeiros, se acham bons demais para ficar de fora do céu, o desigrejado se acha bom demais para estar no meio da gentalha da igreja. Ele tem uma espiritualidade muito pura, ela não pode ser contaminada com a hipocrisia da igreja que ele frequenta, então por isso ele não vai mais à igreja. Ele é bom demais. E uma das coisas que ele tanto reclama da igreja é o que ele mais faz. É justamente a crítica e o julgamento. Porque ele fala, você vai lá na igreja, os irmãos ficam te criticando, te julgando. E o que ele mais faz para justificar a sua permanência fora da igreja é julgar e criticar os sinceros que estão lá.
Sabe o que eu percebi na minha vida? Que, na maioria das vezes, os relacionamentos que acontecem em volta de mim não são coincidência. O tipo de pessoa que eu sou atrai o tipo de pessoa com a qual eu me relaciono. Quando você é muito gente boa, geralmente você vai encontrar 2 pessoas azedas e 8 pessoas amáveis com você. Mas quando você é azedo, é mais certo que você vai encontrar 8 azedos e 2 amáveis. E você, no seu azedume, nem vai perceber os amáveis que Deus colocou no seu caminho. Todo mundo parece estar contra você. Em terceiro lugar, existem também outros que se acham superiores na igreja, que são justamente os legalistas. Aqueles que acham que Deus gosta do que ele gosta. E ele até, como o fariseu aqui da história, ele até cumpre direitinho a doutrina, as práticas. Ele defende a igreja com ardor, mas é alguém que está colocando o eu no trono de Deus, no trono celestial. Me chama a atenção aqui que o fariseu da história, 2 coisas me chamam a atenção aqui. Em primeiro lugar, ele não estava preocupado com as coisas de Deus. Não. Ele estava preocupado, na verdade, com a sua própria arrogância, com o seu orgulho. Sabe, tanto os cobradores de impostos como os publicanos eram pessoas que também viviam às barbas da liderança religiosa de Jerusalém, e esses também faziam vista grossa porque eles apoiavam de modo político e financeiro os líderes do templo. Muitos saduceus recebiam dinheiro de fonte escusa, e muitos do partido dos fariseus também gostavam daquela política ali. Então, na verdade, quando ele estava condenando o publicano, seria mais ou menos como um secretário de segurança corrupto que ganha dinheiro escuso com o narcotráfico, mas diante das câmeras vai para lá criticar o tráfico de drogas. Um hipócrita, em outras palavras. A segunda coisa que me chama a atenção é que diz que ele orava de si para si mesmo. Ou seja, ele não colocava na oração as coisas de Deus. Ele colocava apenas seus próprios conceitos, suas próprias certezas, e ficava julgando o outro com seu próprio código de valores. Tem um terceiro elemento e último também que me chama a atenção aqui, é que a Bíblia fala que o publicano estava em pé longe. O pátio do templo na época de Jesus era muito grande, e você tinha camadas onde pessoas de diferente nível espiritual ou social podiam ir. Por exemplo, as mulheres só podiam ir até um determinado ponto do pátio, os homens podiam avançar um pouco mais. Os que não eram circuncidados tinham que ficar num canto, os que eram circuncidados podiam ir além, percebeu? Então aquele homem, por ser fariseu, piedoso, chegou lá na frente, perto, e começou a orar: obrigado, Senhor. Mas o publicano não, o publicano ficou lá atrás, escondidinho. Mas na oração do fariseu ele diz: obrigado, Senhor, porque eu não sou como este publicano. Interessante que o pronome demonstrativo que é usado aqui na Bíblia dá a entender que o publicano estava do lado dele, quando na verdade não estava. Geograficamente eles estavam distantes. O publicano estava lá atrás, ao longe, e o fariseu lá perto do altar do templo, só separado onde podiam os sacerdotes, onde ele ficava. Mas mesmo assim ele dizia: eu não sou como este. Sabe por quê? Geograficamente eles estavam distantes, mas no pensamento ele continuava carregando o publicano com ele. Ele não esquecia do publicano. Ele agia como aquela história de 2 monges budistas que eram celibatários, e certa vez estavam andando numa rua quando uma moça muito linda estava sem saber como atravessar porque havia uma poça de lama ali. Um dos monges budistas pegou aquela moça no colo, a carregou e a colocou do outro lado. E os 2 seguiram para o mosteiro, mas com o segundo companheiro de cara fechada o tempo todo. Quando chegou lá no mosteiro, o companheiro perguntou: por que você está com o semblante tão carregado e não falou nada comigo o dia inteiro? Foi a oportunidade para o outro explodir. Porque você traiu a nossa causa, você é um monge budista celibatário, estou com raiva de você porque você fez isso. Aí o outro monge então completou: você tem razão, companheiro. Eu carreguei aquela moça de manhã e talvez não fiz o que era correto, mas você a está carregando até agora. Percebeu a diferença? O fariseu continuava carregando o publicano, e ao invés de falar com Deus sobre as coisas de Deus,
ele falava dos seus próprios preconceitos, do seu próprio ego. Era outro, superior da igreja. Na verdade, a Bíblia diz que quem quer se exaltar será humilhado. Em contrapartida, quem quiser ser grande, seja pequeno. Quem quiser ser o Senhor, que comece sendo servo, que comece a servir. Eu não faço essa reflexão jogando flechas em ninguém. O meu telhado é de vidro e sempre que eu prego alguma coisa, em primeiro lugar eu prego para mim mesmo. Eu conjugo as minhas mensagens na primeira pessoa do singular. E peço a Deus agora, diante de você que está me ouvindo ou me assistindo, que eu não possa ser mais um dos superiores da igreja. Poderia, quem sabe, haver outro tipo de superior da igreja? Sim, talvez poderiam haver vários outros superiores da igreja. O que me importa agora é querer buscar cada vez mais a humildade e o serviço, que refletem, de fato, o caráter e o exemplo de Jesus.